pesadas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. O meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, e nós o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. É tudo teu. Oh, 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 irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida. Nossa missão é celebrar a Deus com excelência. Nos relacionar com amor. E multiplicar a mensagem de Jesus Cristo sob o poder do Espírito Santo. Promessa Taubaté. Somos igreja. Somos família. Uma boa tarde a todos, que todos estejam com a paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom culto
Bem-vindos ao nosso culto online. Um bom culto a todos os que estão presentes aqui, aos que estão nos assistindo online também de suas casas. Que o Senhor se faça presente aqui neste lugar e que possamos entregar um culto abençoado e maravilhoso diante do nosso Deus, em nome de Jesus. Estamos dando prosseguimento e finalizando a série Perigos. E hoje, nesta última mensagem que será trazida pelo irmão Lucas, com o tema Proposta Indecente, vamos ouvir o Senhor falando conosco, ao nosso coração aqui nesta tarde. Eu te convido, você que está aqui presencialmente, que você possa ficar em pé, que todos juntos possamos louvar ao Senhor nosso Deus e agradecer a Ele pela sua graça, que é infinita e que é maravilhosa, e que se não fosse por esta graça, pelo seu amor, o que seria de nós, não é verdade? Então, agradeçamos ao Senhor e este cântico diz, para sempre eu canto o que fizeste a mim. Te convido a cantarmos nesta tarde ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Aleluia. Escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Seis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Seis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Seis, Jesus. Sobre as nações, sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Seis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre cantamos a Ti, Senhor, que és digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar.
sempre eu canto o que fizeste a mim. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor. É um amor tão grande, tão maravilhoso. E este cântico, ele nos traz para nós deixarmos o Senhor Jesus naquele lugar que pertence a Ele nas nossas vidas, que é o centro de tudo. Seja o centro, seja o tudo a todos nós. Tudo que nós deixarmos para o Senhor em nosso viver ainda vai ser pouco, porque muito o Senhor faz por nós e tudo está no domínio, no controle das suas mãos. Então deixemos o Senhor sendo o centro de tudo em nosso viver. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem o impedirá. Ao guarda de Israel clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós teu reino. Reina em nós, venha a nós tua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro em tudo em nosso viver, Jesus. Aleluia, Deus. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem o impedirá. Ao guarda de Israel clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós teu reino. Reina em nós, venha a nós tua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós, venha a nós teu reino. Glórias a Jesus. Reina em nós, venha
seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Glória a Deus. Glórias ao Senhor, meu Pai. Aleluia, Jesus. O que faremos nós, né, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito? E quando nós paramos para pensar nisso, não tem nada maior sacrifício que a gente possa fazer, maior coisa que a gente possa entregar ao Senhor, a não ser a nossa vida. E é o que a gente vem falando aí nas ministrações destes louvores que nós estamos cantando aqui. E este louvor que antecede a mensagem, fala mais uma vez sobre isso. O que eu sou, coloco aos teus pés. Aquilo que você é, não o que você gostaria de ser, não o que você pensa, não, olha, eu ainda preciso melhorar muito para eu poder chegar perto de Deus. Não, o que você é neste momento, coloque aos pés do Senhor. Entregue-se a Ele neste momento, como está o seu coração. Que o que tiver de ser transformado, será transformado pelo Espírito Santo de Deus, pela presença do Senhor Jesus. Ele vai transformar, Ele opera. Mas que possamos nos apegar e mergulhar neste eterno amor do Senhor Jesus. Aleluia. Não há ouro ou bens, nem riquezas também que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Aleluia, Jesus. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Aleluia, Jesus. Entregamos nossas vidas diante do Senhor, ó Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigada por teu amor que é tão infinito, Deus.
Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Paz, irmãos. Boa tarde a todos. Mateus, capítulo 4, versículo 8 a 11. Mateus 4, do 8 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui. Já entoamos louvores a Deus, já cantamos a Deus. É maravilhoso poder estar aqui com os irmãos, ter essa oportunidade de juntos cultuarmos a Deus. Vira e mexe, eu acabo sempre lembrando disso, né? Nós temos a liberdade, né, de estarmos aqui cultuando a Deus. Às vezes eu reflito que tem irmãos nossos aí espalhados pelo mundo que não têm essa liberdade que nós temos. Não têm um acesso tão fácil à palavra de Deus. Eles não podem se reunir para cultuar. Tem que fazer eles até fazem isso, mas escondidos, né? E é bom poder aproveitar esses momentos aqui, nessa liberdade que temos. Glória a Deus, glória a Deus. O último título dessa série de mensagens, né? Proposta indecente. Havia um escritor na Grécia Antiga chamado Esopo, e a ele são atribuídas várias fábulas populares que a gente conhece, como a fábula da lebre e da tartaruga, como a fábula da cigarra e da formiga. Vocês já devem ter escutado elas. A ele, inclusive, se atribui a criação desse gênero, né, literário, a fábula.
Na sua obra, né, conhecida como As Fábulas de Esopo, existe uma fábula chamada O Cão e a Sombra. A fábula diz o seguinte: um cão carregava na boca um pedaço de carne quando, ao passar por um riacho, viu no fundo da água a sombra da carne que parecia maior. Soltou a que levava nos dentes para tentar pegar a que via na água. O riacho levou com a correnteza a verdadeira carne e também a sua sombra. No fim, o cão acabou ficando sem nada. Qual que é a moral, né? A ganância, ela pode ser a nossa perdição. Se arriscarmos aquilo que é seguro por algo ilusório que parece melhor. Eu tirei isso daqui do site opensador.com. Essas duas histórias que lemos aqui hoje, tanto a história do cão e da sombra aqui que acabamos de ler, e a história de Jesus sendo tentado ali no deserto, elas têm muitas semelhanças. Na história do cão, ele precisava atravessar um riacho. Na história de Jesus, ele estava atravessando um deserto. Na história do cão, ele foi tentado pela ilusão de ter uma carne maior, um pedaço de carne maior para ele. Na história de Jesus, ele foi tentado a largar a sua missão, o seu ministério, o seu chamado, por uma oferta ilusória de um reinado terreno. E aqui que está a diferença. Na história do cão, movido por uma ganância ilusória, ele acabou perdendo tudo e atravessou o riacho derrotado, sem a sua comida. Na história de Jesus, ele não caiu na tentadora ilusão e acabou que ele atravessou o deserto vitorioso. Essa é a diferença. Glória a Deus. Esse é o Deus a quem servimos, irmãos. Esse é o Deus a quem nós acabamos de entoar louvores. Um Deus que sai vitorioso do deserto após ser tentado, após não ceder às suas ilusórias tentações do diabo. E não só isso, a maneira como ele resiste às tentações, ela é digna de nos trazer um ensinamento e digna de que mostra que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Ele é o verdadeiro servo do Pai. E hoje nós podemos nos espelhar na história de Jesus e também resistir ao diabo e às suas tentações. Perceba, quem está nas trevas, quem está sob o domínio do mal, do Deus desse século, não consegue por si mesmo se livrar das garras do maligno. Quem vive nas trevas não é capaz de resistir às tentações. Daí acontece eu já escutei isso aqui de colegas, tá, de trabalho. A pessoa que quer conhecer a Deus, ela quer, mas ela acha que ela tem que viver uma vida correta primeiro, longe do pecado. Ela quer isso, né? Mas daí ela fala assim, eu quero ir para a igreja, mas antes eu preciso consertar minha vida com Deus, né? Eu preciso parar de fazer coisa errada. Eu quero me aproximar de Deus, mas eu preciso parar de beber primeiro. Eu quero me aproximar de Deus, mas eu preciso parar de sair na noitada com os meus amigos. Enquanto o caminho deveria ser o inverso. Eu vou me aproximar de Deus para aí sim eu conseguir parar de beber. Eu vou me aproximar de Deus para aí sim conseguir resistir quando os meus amigos vierem me chamar para fazer alguma coisa errada. Quem está nas trevas, quem está sob o domínio do mal, não resiste às tentações. Porém, quem está na luz, quem vive debaixo da proteção de Deus, e principalmente quem tem o seu Santo Espírito, é totalmente capaz de, assim como Jesus, resistir às ciladas do diabo, resistir às tentações. Se a gente olhar o contexto anterior a essa passagem aqui que lemos, de Mateus, antes de Jesus ser tentado no deserto, ele foi batizado e recebeu o Espírito Santo em sua vida. Após isso é que Jesus é conduzido ao deserto. E diga-se de passagem pelo próprio Espírito Santo. Então, para vencer as tentações, para resistir às tentações,
é necessário, é fundamental ter a presença do Espírito Santo. Sem ele é impossível. Só vence tentação quem tem a presença do Espírito Santo. Só resiste ao diabo se tiver entendido e aceitado que Jesus é o Cristo, é o único caminho, é a vida. Tiver aceitado e recebido o Espírito Santo. Só recusa a proposta indecente quem reconhece que é o Espírito Santo quem fortalece. Então, vamos refletir comigo aqui 2 pontos nessa história, nesse relato aqui da última tentação de Jesus no deserto. O primeiro ponto é: propostas que exaltam o nosso ego são perigosas. Nas 2 primeiras tentações de Jesus aqui, que foram as 2 últimas mensagens da série, segundo o relato de Mateus, o diabo ele usa o termo "se és filho de Deus" para tentar Jesus, como se Jesus tivesse que provar alguma coisa. Agora, nessa terceira tentativa, nessa terceira investida de Satanás, ele muda a estratégia e ele exalta Jesus, oferecendo os tronos dos reinos deste mundo. Dessa forma, Jesus não precisaria passar pela cruz para reinar sobre a terra. Para isso, bastasse que ele adorasse o diabo ali naquele momento. É claro que isso é uma ilusão. Assim como na fábula do cão, não era uma carne de verdade que estava ali no fundo do riacho, mas apenas a sombra da carne. Os reinos que Jesus estava vendo ali, primeiro que eles não pertenciam e não pertencem ao diabo, O diabo ele é enganador, ele é um estelionatário, ele é um mentiroso. Os reinos não pertencem a ele. Os reinos pertencem a Deus. E segundo, que eram reinos terrenos, eles eram reinos cheios de pecado, cheios de maldade, de traições. A expectativa de muitos judeus ali da época é que Jesus fosse um líder militar que iria libertar Israel e iria libertar os judeus da opressão romana. Essa era a expectativa de muitos líderes judeus naquela época. Eles acreditavam que o Messias seria esse líder militar que subjugaria Roma e libertaria Israel, libertaria o povo judeu. Mas esse não era o plano de Deus, não era esse o plano divino. O plano não era criar um reino terreno, mas implantar um reino divino, o reino de Deus. Deus ele pretende criar um reino eterno, um reino santo, um reino justo, bom. Para isso, ele precisava cumprir a vontade do Pai e obedecê-lo até o fim, passando pela cruz. A oferta do diabo era tentadora, pois Jesus não precisaria passar pela cruz, caso ele aceitasse. E mesmo assim, em tese, reinaria sobre os homens. A questão é a seguinte: Jesus veio aqui nessa terra para cumprir a vontade de seu Pai. E a vontade de seu Pai era que ele desse mais valor ao reino de Deus do que a reino terreno, a reinos terrenos. E foi exatamente isso que Jesus fez, cumprindo sua missão, recusando a oferta do diabo. A estratégia de Satanás, ela continua basicamente a mesma até hoje conosco, massageando, exaltando o nosso ego, nos fazendo acreditar que somos a última bolacha do pacote. E veja, não é necessariamente uma proposta formal, que nem ele fez com Jesus ali no deserto. O diabo não vai chegar na sua casa, bater na sua porta e falar: olha, eu tenho uma proposta para você. Ele é sorrateiro. Ele pode sim usar pessoas para fazerem propostas de uma maneira mais formal mesmo, às vezes usando pessoas que você até gosta, que você admira. E quando for assim, você resiste mesmo, você não aceita, você recusa. Ou então a proposta, ela pode vir de uma maneira um pouco mais sutil, mais velada, através, por exemplo, de uma visão que você tem sobre as coisas, uma cosmovisão que você tem sobre a vida, sobre o mundo, sobre si mesmo. Sabe aquela pessoa que acha que tem um rei na barriga? Vocês já conheceram alguém assim?
que se acha superior a tudo e a todos, que se acha prepotente, aquela pessoa que acha que o mundo lhe deve alguma coisa, que ela acredita ter todos os direitos, mas não tem quase nenhum dever, né? Não é que o diabo faz uma proposta formal, ou ele usou uma pessoa específica para fazer uma proposta, mas a construção do pensamento daquela pessoa, a experiência dessa pessoa ao longo da vida, e diversas características foram moldando o seu pensamento, sua cosmovisão a respeito da realidade, de forma que ela se enxerga dessa maneira hoje, como sendo o centro do mundo, e ela simplesmente não percebe isso. Ela não percebe que a visão que ela tem da vida, a visão que ela tem da realidade, de si mesma, é uma visão totalmente deturpada. Ela simplesmente não percebe que foi enganada. Ela vive sua vida autocentrada, autorreferenciada, egoísta, porque o seu ego não permite fazer de outra forma. Mas a verdade revelada nas Escrituras nos mostra que a vida verdadeira não é sobre nós. A vida verdadeira, ela não é centrada em nós mesmos. Somente o Senhor é digno de honra, de glória. Nós não fomos criados para sermos exaltados. Nós fomos criados para servir. O contexto em que vivemos hoje é um cenário muito propício para a gente ter o nosso ego massageado pela ideia de ser e obter tudo o que a gente quiser. Pelo menos aqui no nosso contexto brasileiro, ou no nosso contexto taubatiano aqui, né? Ou no meu caso, joseense, o fácil acesso que temos aos recursos, shoppings, mercados, lojas, produtos, internet, aplicativos, muitas coisas estão a praticamente um clique de distância da gente, né? Você quer uma comida diferente hoje? Com seu celular você consegue fazer com que entregue na porta da sua casa. Isso é ruim? Claro que não. Ao meu ver, pelo menos não, né? Quem não gosta de praticidade? A questão é que isso pode ir nos acostumando a enxergar a vida como se tudo fosse muito fácil. A gente pode ir se acostumando a achar que nós é que devemos sempre ser servidos. Hoje, quem vive na classe média aí, digamos, já vive muito melhor do que reis que viveram há algumas centenas de anos atrás. E nem precisa ter muito dinheiro. As facilidades que a gente tem hoje nos promovem isso. E isso pode ir moldando a nossa mente a acreditar que nós somos tipo reis e rainhas também. O rei e rainha, eles mandam, eles exigem, eles esperam serviço e submissão dos outros. Enquanto o Evangelho nos manda não exigir submissão, mas sermos submissos ao nosso próximo, a servirmos ao nosso próximo. Uma coisa completamente oposta à outra. O diabo, ele não vai vir na sua porta, bater na sua porta e falar, você quer ser rei, você quer ser rainha? Ele não vai fazer isso. Mas muita gente vive assim. Muita gente vive como se fosse rei e rainha, satisfazendo todas as suas vontades, obtendo tudo o que se quer. E isso vai afastando a pessoa dos propósitos de Deus. O diabo, ele não vai chegar na sua porta e te oferecer um emprego, por exemplo, que vai te afastar de Deus. Mas a partir do momento que você escolhe um emprego apenas por dinheiro, não é que salário não é importante, não é que salário você não deva buscar empregos que tenham salários melhores, não é isso. Mas se seu único critério, se sua única forma de pensar ali é pelo dinheiro, se sua única motivação é o salário, você de certa forma já aceitou e já está vivendo a proposta do diabo. Se seu único critério para trabalhar, se sua única motivação para trabalhar é o dinheiro, o diabo ele nem precisou bater na sua porta e te oferecer um emprego. Você mesmo está buscando, você mesmo já foi atrás e aceitou essa proposta dele. Ele é sorrateiro.
Ele tenta propor de maneira romântica coisas e lugares que não nos pertencem. Sob uma ótica cristã, você deveria se preocupar em como servir as pessoas através do seu trabalho. Veja qual que é a diferença. O cristão, ele serve, não apenas aqui na igreja, no reino de Deus. O cristão também serve no seu trabalho, no seu ofício. Essa é uma preocupação que um cristão deve ter. Como servir as pessoas através do trabalho, através da sua profissão. Esse é o nosso propósito aqui, servir. E aqui eu estou dando apenas um exemplo, de uma parte da nossa vida, que é o nosso trabalho. Mas a maneira como nos enxergamos, por horas, como reis e rainhas, ao invés de servos, ela afeta a nossa relação não apenas no trabalho, mas afeta a nossa relação com Deus, com o nosso próximo, a nossa relação com a natureza, com as coisas criadas. Que tenhamos uma perspectiva correta a respeito de quem nós somos de fato. A palavra de Deus nos mostra claramente quem somos, e precisamos entender isso de uma vez por todas. Somos servos, fomos criados para servir, e isso é maravilhoso, O segundo ponto que quero compartilhar aqui com vocês: nós vencemos as tentações quando não negociamos valores. Quando nós lemos o relato aqui de Jesus sendo tentado aqui nesse deserto, nós percebemos que a convicção que ele tinha, a percepção que ele tinha a respeito de quem ele era, de qual era o seu propósito, isso fez com que ele não negociasse os seus valores. E quando não se negocia valores, as tentações são vencidas. Então aqui nós temos 2 pontos. Primeiro, a gente tem que ter clareza e convicção a respeito dos nossos valores, sabendo que eles estão de acordo com a palavra de Deus. Porque uma coisa é você ter convicção dos seus valores, só que seus valores são todos deturpados, aí também não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar pecando do mesmo jeito, mesmo que você tenha convicção. Mas se você sabe que seus valores estão alinhados com a palavra, esse é o primeiro passo. O segundo passo é simplesmente não negociá-los. E isso vem à medida que nós vamos tendo um discernimento, entendimento, reconhecimento da infinita beleza dos valores de Deus para a gente. Os valores que são intrínsecos a Deus, a sua santidade, a sua glória. À medida que vamos nos parecendo mais e mais com Cristo, com Jesus, nós vamos reconhecendo como são belos os seus mandamentos, como é agradável servir a Deus, e nós vamos vencendo melhor as tentações. E como que a gente se parece mais com Cristo? Qual que é o caminho para a gente se parecer mais com Cristo? Você precisa ter comunhão com Deus. Olha o exemplo de Jesus. Ele foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo e ele foi ao deserto orar e jejuar. Não é à toa que ele venceu a tentação. Ele tinha uma vida de comunhão com Deus, com seu Pai. A tentação é vencida através de uma vida de comunhão, de oração, de jejum. O pastor Hernandes Dias fala que se não vivermos na presença de Deus, não teremos forças para enfrentar o inimigo. A questão não é a presença do diabo, é a ausência de Deus. A gente não precisa ter medo do diabo. A gente precisa temer a Deus. Se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Precisamos nos encher de Deus, nos encher da palavra de Deus. Diariamente nós guardamos diversos tipos de informação na nossa mente. Que tal usar alguma dessas informações, algum desse espaço na sua mente, melhor dizendo, para decorar um versículo bíblico, por exemplo. O salmista ele fala: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Você tem a palavra de Deus guardada no coração?
guarde ela para não pecar contra o Senhor. Leia a Bíblia, medite na palavra, decore versículos. Aquelas convicções que você tem, que você sabe que são bíblicas, né? Que são bíblicas, que você aprendeu pela palavra de Deus. Esteja sempre refletindo nelas, meditando nelas, trazendo à mente os versículos, a palavra. Um versículo central da nossa fé, por exemplo, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Eu vou começar e vocês completam. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Glória a Deus. É isso. Quando a sua fé estiver abalada, quando você estiver indeciso, em dúvida sobre os propósitos de Deus, fale esse versículo. Medite nesse versículo. E ele é apenas um. E existe toda uma palavra de Deus completa, perfeitamente capaz de te dar paz, esperança, trazer conforto, descanso para a sua alma. E na mensagem que estamos falando aqui, capaz de fazer com que você resista às tentações, que você vença as tentações. A cada tentação de Satanás, Jesus usava a palavra de Deus como resposta. Nessa terceira tentação que lemos aqui, quando Jesus recusa a proposta do diabo, ele responde usando Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Então a palavra ela é capaz de te guiar no caminho da retidão. A palavra é capaz de te dar entendimento, forças para recusar as propostas do maligno. Tendo convicção bíblica para viver sua vida, você é capaz de fazer o certo e recusar o errado. Tendo convicção e reconhecendo e aceitando as verdades da palavra, você não negocia os seus valores. Jesus, ele recusa a proposta de se prostrar a Satanás, de pegar o atalho da glória sem a cruz. Não existe glória sem a cruz. O enganador, ele estava tentando ludibriar Jesus aqui, assim como ele fez com Adão no jardim. Mas Jesus, como sendo o segundo Adão ali, ele não caiu na armadilha. Jesus recusou a tentação de alcançar os objetivos pelos meios errados. Ele não quer conquistar os reinos do mundo sem passar pela cruz, indo contra a vontade do seu Pai. Jesus recusa os atalhos. Cristo não estava disposto a negociar valores espirituais com valores mundanos. Jesus entendeu que não haveria sucesso na sua missão sem obediência. O verdadeiro reino só viria através do seu sangue, através da cruz, através da sua obediência ao Pai. Se prostrando apenas a Ele, a Deus. Quando a gente pega o relato de Lucas, aqui nessa história, a gente encontra alguns detalhes que não estão descritos aqui em Mateus. O relato fala que Jesus sofreu tentações de toda sorte, indicando que podem ter existido outras tentações que não foram mencionadas aqui na Bíblia, não foram descritas. Outro ponto é que Satanás se afastou de Jesus até momento oportuno, indicando que Satanás voltaria, mas não da mesma forma, não da mesma maneira, mas com conselhos, com elogios, com amigos. Quando o povo tenta fazer Jesus rei, sem que ele passe pela cruz. Quando Jesus fala que era necessário que ele fosse morto e ressuscitado ao terceiro dia, para cumprir a vontade de seu Pai, e Pedro tenta impedi-lo. E Pedro diz: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. E Jesus repreende Satanás através de Pedro ali, dizendo: arreda, Satanás, pedra de tropeço.
quando na cruz novamente falam para Jesus: se és filho de Deus, desce da cruz. É sempre a mesma oferta, evitar a cruz, escolher o caminho fácil, pegar o atalho, negociar valores, viver na hipocrisia. Mas Jesus já havia decidido obedecer sempre. E pela sua obediência e sacrifício, nós somos justificados diante de Deus. E hoje temos vida eterna, glória a Deus. Jesus nos ensina que não devemos negociar o que Deus preparou para nós. Nosso ego é traiçoeiro e não podemos ser guiados por ele. Nada, absolutamente nada é mais importante do que servir a Deus e cumprir a sua vontade. Essa convicção nos ajuda a vencer o maligno. Para finalizar, irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar já. O versículo 11 aqui em Mateus diz que o diabo deixou Jesus e os anjos vieram e serviram Jesus. Isso nos sugere que Deus nem sempre, ou melhor, não permitirá que o diabo nos atormente para sempre, né? Ininterruptamente. Ele é persistente, sim. O objetivo dele é destruir a sua vida, sim. Mas Deus nos dá escape e livramento. Deus nos dá tempos de paz. Não é pecado ser tentado, isso faz parte da vida. Isso faz parte da nossa natureza, da nossa condição terrena aqui hoje. Mas lembre-se que vencer as tentações é plenamente possível quando a gente olha para Jesus e buscamos imitá-lo. O meu objetivo de vida é me parecer a cada dia mais com Jesus, amém? Se o seu objetivo é esse também, ore comigo, fale para Jesus que você quer se parecer cada dia mais com Ele. Fale para Jesus que você quer resistir às tentações e que você confia no poder dEle, que você confia na graça, na misericórdia, no perdão dEle, para que você avance nesse caminho e resista cada dia mais às ciladas do diabo. Amém? Ore comigo. Querido Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos dá escape, o Senhor nos dá livramento, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos orienta, meu Deus. Obrigado porque o Senhor nos dá a Tua palavra para resistirmos ao diabo. O Senhor nos dá a Tua palavra para caminharmos, meu Deus. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos jogados, meu Deus. Pelo contrário, o Senhor nos dá o Teu Espírito Santo. Não estamos sozinhos, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor passa conosco em nossas lutas, em nossas tentações. O Senhor está conosco, nos fazendo livrar, nos fazendo lembrar da Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, nos fortaleça, nos guie neste caminho que é o Senhor. Precisamos de Ti, ó Deus. Precisamos de Ti a cada dia mais. Queremos nos parecer com o Senhor, Jesus. Queremos imitá-lo, Pai. Queremos ser que nem o Senhor, Deus, santo, obedientes, fiéis, Deus. Ajude-nos, Pai. Ajude-nos, meu Deus. Fortaleça-nos, Senhor. Continue cuidando de nós, Pai. Continue cuidando desta igreja, meu Deus. Que possamos crescer na graça, no conhecimento de Jesus, Pai. Que possamos resistir, meu Deus. Que não tenhamos medo do diabo, meu Deus. Que tenhamos temor a Ti, ó Deus, e resistência ao diabo, meu Deus, para a Tua glória, Deus. Faça-nos parecidos cada dia mais com o Senhor, meu Deus, para a Tua glória, em nome de Jesus, Pai. Amém. Jesus. No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar.
recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador, é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Aleluia, Jesus. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, o seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Glória a Deus, aleluia. Nós estamos no melhor lugar do mundo. É na presença de Deus que nós somos encontrados e é nesse lugar que se torna o melhor. É onde o Senhor está. E por fazermos parte desse melhor lugar do mundo, que é onde Jesus está, a igreja faz parte disso. E nesse momento de oração pela mordomia, estarei orando pela sua vida financeira, pelo seu trabalho, pelo seu ambiente onde você administra, para que o Senhor continue te abençoando, te dando capacidade para gerir todos os seus gastos, tudo aquilo que o Senhor coloca nas tuas mãos. E de antemão, tudo pertence a Ele. Ele é o dono da prata, do ouro, tudo é dele.
Então vamos orar para que o Senhor te abençoe, te dê entendimento, te dê sabedoria, para que você usufrua e invista bem as finanças. Então feche seus olhos e ore junto comigo. Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és digno de honra, de glória, poder e majestade. Senhor, venho orar pela vida financeira dos Teus filhos, pois, como eu sempre digo, toda a nossa vida glorifica o Senhor e as nossas finanças também, Jesus. Mediante as nossas responsabilidades todo mês, que o Senhor nos ajude, nos dê capacidade para quitarmos todas elas, Senhor Deus, para que Teu nome seja glorificado, Senhor Jesus. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, Senhor Deus, para administrar todo o dinheiro que o Senhor nos dá e a cada mês separar o dízimo que pertence ao Senhor e ofertar a Tua casa, pois nós entendemos que a Tua presença é o melhor lugar, que a igreja que congregamos é o melhor lugar para estarmos reunidos, declarando que o Senhor é o melhor para as nossas vidas, Senhor Deus. Nos ajude em cada dia, em cada momento, livra-nos de todo mal. Nós cremos que Tu és o Deus provedor, o Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas, que sobre cada vida, Senhor Jesus, o Senhor traga estratégia, Senhor Deus, sabedoria para administrar todas as finanças. Tu é a glória, Tu é o poder, Tu é a majestade. Que a nossa vida seja uma vida de adoração em todos os aspectos. Em nome de Jesus, amém. Fique à vontade para trazer sua oferta aqui à frente ou fazer o Pix. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono no céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há
de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. A gente pode dizer que Jesus é santo. Os anjos no céu dizem: Santo, Santo, Santo. Aqueles que creem também podem dizer enquanto cantam com a Vanessa, porque Jesus é o nosso fôlego, Jesus é a nossa força, é a razão da nossa existência. A gente pode adorar ao Senhor juntamente com os anjos do céu, declarando o quanto o nosso Senhor é santo e poderoso. Aleluia. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, Jesus. Maravilhados ficamos em tua presença, Senhor. Maravilhado e extasiado eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Vamos aproveitar esse ambiente sonoro, esse ambiente que nos emociona, para conversar com Deus. Feche seus olhos, você que está em casa também. Enquanto ora, declara o teu amor para o Senhor, o quanto Ele é importante para você. Uma oração não é apenas para pedir, orar também é para a gente exaltar o nome do Senhor. Aproveita a oportunidade, confessa a Jesus os teus pecados, reconhece teus erros, pede ajuda para você poder ser uma pessoa mais parecida com o seu filho. Fala para Deus quais são suas preocupações, as inquietações da sua alma. Momento de oração é maravilhoso. É contar para Deus tudo aquilo que a gente sente, confiar naquele que vê todas as coisas, naquele que nos vê no amanhã, no futuro. Querido Deus, nós te agradecemos, porque estar na tua presença é inexplicável. Meu Deus, quando adentramos no lugar onde o Senhor está, ainda que seja por meio da fé,
não conseguimos descrever o que sentimos, porque é algo sobrenatural. Trata-se de um sentimento que ser humano algum poderia explicar no mundo físico. Nós acreditamos, ó Deus, que é obra do Teu Espírito. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por movimentar os nossos corações. Muito obrigado, meu Deus, por nos fazer entender a Tua palavra. E neste ambiente de fé, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes que não aproveitamos apropriadamente a oportunidade de estar na Tua presença, por todas as vezes que deixamos de desfrutar a alegria de estar na Tua presença, por conta de outras coisas humanas, passageiras, carnais e terrenas. Nos perdoa, Senhor, e aproveita, meu Deus, para tratar o nosso caráter, para aperfeiçoar a nossa fé. Queremos estar, meu Deus, diante de Ti, como homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, cujos corações estão inflamados de buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Pai, no nome de Jesus, abençoa, meu Deus, os Teus filhos, diante das suas inquietações, das suas crises, dos seus medos. Deus, venha sobre nós com graça, com misericórdia. Pai, no nome de Jesus Cristo, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre os Teus filhos, e se houver, meu Deus, se houver objetivo de Tua parte realizar milagres, que os céus se abram e os milagres aconteçam entre nós, em nome de Jesus. Nos fortaleça, meu Deus, é o que nós oramos, no nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus, graças a Jesus. Amém, meus irmãos. Se assentem por um instante, por favor, por gentileza, para eu poder encerrar esse culto com vocês, com o pessoal de casa. Agradecer a todos por terem participado desse culto. Tivemos o pessoal da manhã aqui servindo a Jesus com a gente, agora a gente está com o pessoal da tarde. Você de casa, meu muito obrigado. Eu gosto de reiterar que nós temos uma igreja híbrida, porque temos pessoas distantes de nós. Tem gente que congrega com a gente da Bahia, para vocês terem uma ideia. Gente que serve a Deus, inclusive contribuindo financeiramente aqui. Gente de Alagoas. Imagine só. Tem gente, inclusive, de fora do país. Os que congregam há mais tempo aqui sabem que a gente tem uma médica que é membro desta igreja, que atenciosamente participa dos nossos cultos, a irmã Olga. Até hoje a gente tem contato com a irmã Olga. Lá distante, de Cuba, ela serve a Deus aqui com a gente. Percebe que coisa incrível? Que somente a igreja pode proporcionar esta conexão, este mundo de comunhão que aqui nós podemos desfrutar. Muito obrigado vocês de casa, obrigado de todo o coração por vocês participarem com a gente deste culto especial, onde nós cultivamos a vida devocional diante de Deus. Vocês estão aqui também, meu muito obrigado. Me permitam comunicar-lhes que semana que vem nós teremos ceia do Senhor, tanto manhã como à tarde. Serão momentos especiais para pensarmos na morte do Salvador. Nós vamos falar aqui sobre o quanto somos amados, porque Jesus morreu por nós, de manhã e à tarde. E a série vai iniciar na semana seguinte. A nossa série do mês que vem tem como tema Melhor Lugar. Em breve a gente vai estar postando, estará divulgando. Melhor Lugar é o tema da série do mês de agosto. E no último sábado, a gente vai estar também reproduzindo essa informação nas redes sociais. Nós teremos um louvorzão. A gente vai ter aqui um culto especial, voltado para a música a Deus. Vai ser muito importante, então vai se preparando, porque tem muito de Deus para a sua vida no mês de agosto. Cecília, vem cá, Cecília, hoje eu não combinei, vou te convidar. Vem cá, Cecília, por favor, agora vai dar certo. Vem cá, por favor, por gentileza. Sobe aqui, Cecília.
Semana passada eu pedi, Cecília, se prepara que eu vou te chamar. Aí eu esqueci de chamar a Cecília, não deu tempo. Cecília, gente, é uma adolescente que serve a Deus aqui na igreja, é uma jovem que está engajada aqui no corpo de Cristo. E nós temos uma prática aqui na igreja, a gente entende que as pessoas precisam ouvir a palavra e precisam se engajar. Se você não está engajado ainda, ora a Deus e se coloca à disposição. A Cecília ainda não é batizada, mas ela já serve aqui na igreja, já é auxiliar no Ministério de Criança, e ela está sendo treinada para ser auxiliar no Ministério de Liturgia aqui da igreja. O Ministério de Liturgia trabalha aqui nos bastidores. Ela vai estar com o crachazinho dela, andando para lá e para cá. Quando vocês verem a Cecília andando, não fiquem achando que ela não está em atividade ou está desatenciosa. Pelo contrário, ela vai ter uma missão muito importante de servir a Deus aqui nos bastidores, na área da liturgia. Não é única, não. Nós temos outros adolescentes. Nós temos um adolescente trabalhando na mídia. Você que está assistindo em casa, nós temos um adolescente de 13 anos trabalhando. Não sei se é 13 ou é 14, fiquei com dúvida agora. 13, falaram aqui, escutei, 13. Cecília tem 12 anos, ó, uma moça de 12 anos, adolescente de 13 anos. Nós temos um outro adolescente que acho que tem 13 anos, que já está trabalhando na área da iluminação. Irmãos, o reino de Deus é para todos. Tem cabeça branca trabalhando, tem careca como eu trabalhando assim, ó, estou com pouco cabelo, e tem esses moços que também servem ao Senhor. Então, eu quero apresentar a vocês uma das pessoas que vai trabalhar na área de liturgia. Que Deus te use, Cecília, para a glória de Deus. Vamos aplaudir a Jesus pela vida da Cecília? Obrigado, Cecília. Pode voltar. Obrigado, querida. Deus abençoe, irmãos. Eu ia apresentá-la semana passada e dar essa informação. Eu disse para a mãe dela, vou apresentar a Cecília, tal, enfim. Aí, na hora, eu esqueci de apresentar, dei a bênção apostólica e foi embora. Hoje eu peguei de surpresa. Se eu combinar, não dá certo, Juscelia. Se eu combinar, não dá certo, né, minha irmã? Deus abençoe a todos. Vamos ficar em pé? Por gentileza. Vou despedir com a bênção apostólica. Depois, fique à vontade para poder comentar seus irmãos. Eu sei que alguns são mais tímidos que outros. Nós não temos pressa de fechar o templo. E nem quero forçar você a queimar mais neurônio do que você pode. Porque, para mim, Vanessa, relacionamento não cansa. Mas, dependendo da formação de um indivíduo, e eu entendo isso, viu? A pessoa cansa mais quando se relaciona. É formação de cada um. Mas mesmo cansando, gasta alguns minutos aqui no pós. Dá um sorriso para alguém. Você que é mais descolado, que fala mais, que conversa mais, ajuda esse. Estende a mão, dá um abraço. Tipo o Flávio, né, Flávio? Você que é aquele cara falante, quebra a timidez de quem é mais tímido, de conversa. Ah, pastor, eu estou aqui na internet, eu não consigo contactar. Então, a gente vai deixar um pouco ao vivo aqui os nossos cumprimentos, para você sentir-se abraçado, tá bom? Sentir-se abraçado. Aí aproveita e faz comunhão com a pessoa que está do lado aí em casa. De repente, teu pai, tua mãe. Às vezes, minha mãe, que me assiste sempre, ela está com meus sobrinhos. Ela põe meus sobrinhos lá. Mãe, abraça os meninos, mãe, aí, faz a comunhão com eles, tá bom? É uma bênção de Deus, tá certo? Vou despedir com a bênção apostólica, mas não vai embora sem pelo menos falar com 3 pessoas, no mínimo. E esposa não vale, Claudemir. Ela é uma, não, tem que ser mais 3. Esposa fala todo dia. Ah, pastor, somente 3. Tudo bem, fala com todo mundo. Mas pelo menos 3, tá bom? Conversa, se esforça. Você consegue e faz bem para sua alma. Ok? Curva a cabeça, por fineza. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam sobre nós desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor.
naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo pro Deus, Emmanuel, estrela.